É amanhã. Amanhã é dia de Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O segundo jogo decisivo. Se o Vasco vencer, está classificado para a final do Cariocão. Se perder, está fora, ou até mesmo empatar. E olha, a pressão é grande, inclusive para a grande maioria dos torcedores vascaínos, é obrigação vencer o nosso maior rival amanhã no Maracanã. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vamos falar sobre esse clássico dos milhões. O Vasco, de fato, entrando muito pressionado, muito mais pressionado, inclusive, que o rival para essa partida de amanhã pelas semifinais do Cariocão. E além dessa, também muitas outras novidades. Falaremos sobre mercado. O Vasco segue bastante ativo, buscando reforços para o restante da temporada. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venho aqui pedir a sua inscrição, pois queremos muito mesmo chegar à marca dos 90 mil inscritos. E, gente, falta muito pouco. Você se inscrevendo aí, tem certeza que o mais rápido possível conseguiremos chegar nessa meta importantíssima para nós. Então, é claro, larga aí o dedo no botãozinho inscrever-se, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir falar. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e aqui embaixo deixar aí nos comentários a sua expectativa para essa partida de amanhã, esse clássico dos milhões entre Vasco da Gama e Flamengo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E antes de entrar no assunto sobre esse clássico dos milhões, gente, eu quero falar sobre o mercado. Porque mesmo diante da preocupação, da pressão que o Vasco vem enfrentando diariamente para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã, o Vasco também vem tendo muitas movimentações no mercado. O Vasco foi eliminado na quinta-feira para o ABC, mas já na sexta novidades chegaram com relação a reforços. A diretoria hoje do Vasco segue bastante ativa no mercado, buscando aí novas contratações para o restante da temporada. Lembrando, a janela fecha dia 4 de abril. Dia 16 já temos a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então o Vasco de fato faz de tudo para que já nesse dia 4 de abril, já para a primeira partida contra o Atlético Mineiro, o Vasco tenha todo o seu elenco fechado e à disposição do técnico Maurício Barbieri. Inclusive hoje Paulo Brax vem monitorando diariamente o mercado e como a gente vem informando a vocês, 2 nomes estão atualmente frequentando o noticiário de todo torcedor vascaíno. O atacante Eduardo Sacha, que hoje pertence inclusive ao próprio Atlético Mineiro, primeiro adversário do Vasco nesse brasileiro, e também o colombiano Roraman Campuzano. A gente vai falar primeiramente sobre esse colombiano, sobre o Roraman Campuzano. Qual é a situação desse jogador de 26 anos, que já foi um dos grandes destaques aí do Boca Juniors, tem mais de 90 jogos com uma das maiores camisas do clube argentino. O atleta vestia a camisa do Giresunspor do futebol turco, estava emprestado pelo Boca a esse clube, porém nesse momento esse clube turco tem dívidas com o Boca Juniors. Então exatamente por esse motivo o Roraman Campuzano foi liberado pelo clube turco, mesmo diante de um contrato até o meio do ano, não vai cumprir esse contrato e já está a caminho da Argentina. A expectativa é que nesses próximos dias ele chegue na Argentina para resolver essa situação com o Boca e logo após isso ser emprestado ao Vasco até o final da temporada. O Vasco pagará $200 mil pelo acordo com o jogador, estaria disposto até a pagar 400, mas a expectativa de fato é que $200 mil venham a ser pagos pelo empréstimo do atleta até o final do ano, com uma cláusula contratual de opção de compra pelo valor de $1 milhão. Ou seja, caso o Roraman Campuzano se destaque, bate metas, o Vasco queira a permanência do jogador, terá que pagar algo em torno aí de R$5,5 milhões pela compra em definitivo desse atleta, que está no Boca desde 2019, já conquistou 6 títulos com a camisa do clube argentino e jogou 94 partidas. O sinal verde já foi dado pelo clube turco, já está praticamente no mercado e agora Vasco e Boca ajustam aí os últimos detalhes antes da chegada desse jogador. E além do Roraman Campuzano, também o Eduardo Sacha. Qual é a situação do Eduardo Sacha que iremos trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante, nesse Fala Gigante, como você preferir chamar. O Vasco de fato demonstrou interesse na contratação do Eduardo
Eduardo Sacha. Hoje, inclusive, segundo informações que tivemos, Vasco e Atlético Mineiro já fizeram já tiveram momentos aí de trocas com relação a conversas se tratando dessa possível negociação do jogador de 31 anos. O Eduardo Sacha hoje não será mais utilizado pelo Atlético Mineiro e exatamente por esse motivo busca um novo clube. O Vasco seria uma opção super viável, uma opção boa aí, inclusive considerada pelo próprio atleta, mas o Vasco segue tentando negociar até pela questão do aspecto financeiro. O Vasco não estaria disposto a pagar muito pelo Eduardo Sacha e o Atlético Mineiro quer receber um valor. O Atlético Mineiro não vai emprestar o Eduardo Sacha, apenas vender o atleta. Então, caso o Vasco queira a contratação, terá que pagar, terá que comprar. Porém, nesse momento, o Vasco também conta com um adversário, se é assim que eu posso falar, pois o Bahia também despertou o interesse pela contratação do jogador e entra com o Vasco da Gama nessa briga pela chegada do atacante mineiro. A gente vai, é claro, ficar de olho nessa situação. É um jogador que interessa para ser ali o reserva, a sombra do Pedro Raul, ou cair mais pelos lados do campo. Jogador de muita qualidade, acostumado a vencer, vindo de um elenco vencedor que está aí na mira do Vasco da Gama e já, inclusive, tem conversas pela negociação desse atleta. E, gente, só para finalizar sobre as coisas que vem acontecendo no mercado, informação meio chata que a gente já esperava que fosse acontecer, né? Zagueiro Eric Mentel, de 20 anos, um dos grandes destaques aí da base do Vasco da Gama, dificilmente vai permanecer no Cruz Maltino. O Vasco fez uma proposta de renovação do contrato do jogador, no entanto, segundo informações, até o momento, nem o Eric Mentel, nem o seu empresário responderam à oferta da renovação. E exatamente por conta dessa demora, o entendimento hoje interno dentro do Vasco da Gama é de que o staff do Eric Mentel não quer a renovação do jogador. Lembrando, esse atleta é considerado como o novo Éder Militão, hoje zagueiro do Real Madrid, um jogador que de fato é de muita qualidade. AS, Vila Real, Valladolid, vários clubes do futebol europeu já demonstraram interesse pela contratação desse jovem zagueiro de 20 anos da base do Cruz Maltina e tudo indica que de fato os próximos passos dele, aliás, serão no gramado do futebol europeu e não no Vasco da Gama. Sobre Clássico dos Milhões, passar aqui rapidamente sobre o que vai acontecer nessa partida. Até o momento, mais de 52 mil ingressos vendidos para o Clássico dos Milhões. O Vasco, nesse próximo domingo, no caso amanhã, irá encerrar aí, né, uma sequência forte, pesada, de 5 jogos em 14 dias. Foi o Flamengo pela Taça Guanabara, após o Flamengo Bangu pela Taça Guanabara, após o Bangu Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, o primeiro jogo na última segunda, e agora na última quinta o ABC de Natal pela Copa do Brasil. Então uma sequência muito pesada que será finalizada agora, foram 5 partidas em 14 dias. Sobre esse jogo, informações aí importantes. Sobre Flamengo, expectativa que o Arrascaeta venha desfalcar o rival para esse jogo. Então, além de já ter problemas na lateral por não contar nem com o Mateuzinho, nem com o Varela, o Flamengo também deve ter problemas no seu meio campo, no seu principal setor, que é o de criação, pois o Arrascaeta tem dores no pubis nesse momento. O Uruguai, inclusive, deixou o treino de hoje, deste sábado, pela manhã no Ninho do Urubu, e vai passar por exames na parte da tarde para confirmar o grau da lesão e se terá condições ou não de entrar em campo amanhã contra o Vasco no Maracanã. A gente fala que é claro que vai fazer muita falta aí para o nosso maior rival. E sobre Vasco, gente, o Vasco foi eliminado dessa última quinta-feira da Copa do Brasil. Parece que teve que lidar com zoações de vários clubes, de fato, através da internet, mas principalmente da do Flamengo. O Flamengo, logo após a quinta, no caso na sexta, depois da eliminação, compartilhou algumas imagens no Ninho do Urubu durante o treino, onde parecia uma frase em específico, o logo do ABC Construções, que é uma marca aí que é patrocinadora do Flamengo. Então, gente, essa imagem mexeu muito com várias pessoas de dentro do Vasco. Inclusive, segundo informações, a diretoria não gostou dessa provocação, que foi uma provocação. Foram 4 fotos colocadas com essa mesma imagem do ABC. E segundo o jornalista Vene Casagrande, Paulo Brax, que é o diretor executivo do Vasco da Gama, pode utilizar essa postagem feita para motivar o elenco para esse Clássico dos Milhões. Segundo informações aí do Velho, ele disse assim, ó: muita gente no Vasco não gostou e reclamou. Eu soube que o Paulo Brax, atual diretor, pode levar isso para tentar animar os jogadores para a decisão de domingo contra o Flamengo. Um desrespeito, mas que de certa forma, querendo ou não, faz parte do clássico, faz parte do futebol. Perdeu? Passou vergonha? Agora aguenta. Mas sobre esse jogo de amanhã, quem se posicionou foi o Maurício Barbieri, técnico Cruz Maltino. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí, né? Ouça as palavras do Barbieri sobre a sua expectativa para esse jogo de volta no Clássico dos Milhões. Eu acho que a gente não conseguiu imprimir um ritmo para gerar mais desequilíbrio na defesa deles.
como era uma defesa muito baixa, faltou a gente finalizar mais de fora. Faltou a gente chegar com mais gente na área, nos cruzamentos, quando a gente conseguiu combinar e cruzar. Agora, é difícil fazer disso uma avaliação para o jogo de domingo. O Flamengo é uma outra equipe, com uma outra característica, com uma outra dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer agora é voltar um pouquinho no jogo anterior, recuperar os jogadores e tentar estabelecer uma estratégia para a gente conseguir competir com eles e buscar fazer um resultado diferente no domingo. A gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. A gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles. Não tem segredo, tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento, acabou ficando curto para a gente. O tempo das decisões é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. E aí, torcedor animado com Vasco e Flamengo? Será que vai dar Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o último vídeo desse sabadão. Apenas 2 vídeos, como a gente costuma fazer no final de semana, mas amanhã teremos 3. O Acorda Vascão às 7, o Fala Gigante por volta de meio-dia, meio-dia e meia, e o Boa Noite Gigante, ou, aliás, o pós-jogo do Gigante, né, após o Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo. Tranquilo? A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter ficado aqui no vídeo até o final. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.